Olá, Radiante. Leitura comentada por mim, Maria do Sol, do livro Um Curso em Milagres, capítulo 4, As Ilusões do Ego, parte 2, o ego e a falsa autonomia. Respira fundo, abre seu coração, sua mente, para que a gente possa avançar nesse estudo que tem transformado nossas vidas. Primeiro parágrafo. É razoável perguntar como a mente pôde jamais ter feito o ego. De fato, é a melhor pergunta que você poderia fazer. Não faz sentido, porém, dar uma resposta em termos de passado. No passado, porque o passado não importa, a história não existiria se os mesmos erros não estivessem sendo repetidos no presente. O pensamento abstrato aplica-se ao conhecimento, porque o conhecimento é completamente impessoal e exemplos são irrelevantes para sua compreensão. A percepção, contudo, é sempre específica, portanto, bastante concreta. Olha que interessante isso, quer dizer, tudo bem você perguntar como é que o ego foi feito, é o que ele está dizendo aqui. Só que o passado ele só existe mesmo porque a gente fica o tempo inteiro repetindo o presente, senão a gente estaria vivendo o agora, né? O pensamento abstrato, quer dizer, o conhecimento é sempre aquela coisa mais sutil, mais profunda, mas já a percepção é sempre específica. Olha o que eu vivi lá no passado, olha o que eu passei, enfim, bastante concreto. Segundo parágrafo. Cada um faz para si um ego ou um ser que está sujeito a enorme variação por causa da sua instabilidade. Faz também um ego para cada pessoa que percebe, que é igualmente variável. Quer dizer, tanto o ego que você cria para você, você também cria um ego para o outro. Uma visão do outro que é totalmente instável, né? Essa coisa de oscilação emocional, de estar cada dia de um jeito. A sua interação é um processo que altera ambos, porque não foram feitos pelo inalterável ou com ele, Deus, né? É importante reconhecer que essa alteração pode ocorrer e de fato ocorre tão prontamente quanto a interação tem lugar na mente, como quando envolve proximidade física. Pensar sobre um outro ego é tão eficaz para mudar a percepção relativa quanto a interação física. Não poderia haver melhor exemplo do que o ego é só uma ideia e não um fato. Então está falando aqui da interação com outra pessoa. Você acredita que aquela pessoa é aquilo. Ela não é o espírito dela, a alma dela. Ela é outro ego e você acredita que você também é aquilo. O teu próprio estado mental, parágrafo 3, o teu próprio estado mental é um bom exemplo de como o ego foi feito. Quando você jogou fora o conhecimento, foi como se nunca tivesse tido ele. Isso é tão evidente que basta reconhecê-lo para ver o que acontece de fato. Se isso ocorre no presente, por que seria surpreendente que acontecesse no passado? A surpresa é uma resposta razoável que não é familiar, embora dificilmente seja para uma coisa que ocorre com tanta persistência. Mas não esqueça que a mente não precisa funcionar desse modo, embora, de fato, funcione desse modo agora. O nosso estado mental oscilante, inseguro, vacilante, instável é uma comprovação mesmo de como o ego foi feito. E a gente pensa assim, a gente joga fora ali, não, a gente não tem conhecimento, a gente tem que se agarrar nessas coisas aqui. Mas na verdade, de fato, até no passado o seu conhecimento estava lá. Parágrafo 4. Pensa no amor dos animais por suas crias e na necessidade que sentem de protegê-las. Isso se dá porque as consideras como parte de si mesmo. Ninguém despede algo que considera parte de si mesmo. Você reage ao teu ego de modo parecido como Deus reage às suas criações, com amor, proteção e caridade. Suas reações ao ser que tu fizeste não são surpreendentes. De fato, elas se parecem de muitas maneiras ao modo como um dia reagirá às tuas criações reais, que são intemporais, como você é. A questão não está em como responde ao ego, mas no que acredita que você é.
A crença é uma função do ego, e na medida que acredita, na medida que a sua origem está aberta à crença, você está considerando o ponto de vista do ego. Quando o ensino não for mais necessário, meramente conhecerá a Deus. Acredita que existe uma outra forma de perceber a ideia mais elevada do que o pensamento que o ego é capaz. Isso porque ela contém um sinal de reconhecimento de que o ego não é o ser. Eu achei muito interessante isso aqui, falando como a gente reage com amor, proteção e caridade ao ego. Você pode perceber que toda vez que você começa a se iluminar, a sentir conexão com Deus, a se sentir mais profundamente inclinado a ser mais espiritual, mais profundo, você começa também a sentir medo. Porque aquele ser que você criou, que é o ego, parece muito real. O ser que a gente criou é muito real para nós. E a gente protege. Toda a circunstância que nós criamos com aquele ego, nosso status, a nossa profissão, a nossa relação com a família, a nossa relação com o social, a nossa relação com o mundo, e aí nós sentimos medo. Quinto parágrafo. Minar o sistema do pensamento do ego tem que ser percebido como doloroso, muito embora isso seja de qualquer coisa menos verdadeiro. Então assim, parar de acreditar nisso é doloroso. Por isso que nós todos que estamos estudando esse curso estamos sentindo dor. Porque, mesmo que não seja verdadeiro, a gente está agarrado a isso. Olha só outra frase. Os bebês gritam com fúria quando você tira uma faca ou uma tesoura da mão deles, embora eles possam muito bem causar dano a si mesmo caso você não tire. Nesse sentido, você ainda é um bebê. Você não tem nenhum senso real de autopreservação e é provável que decida que precisa exatamente daquilo que mais te feriria. Então é muito provável que a gente continue escolhendo errado pela nossa infância espiritual. Entretanto, reconhece isso, ou não agora, concordou em cooperar nos esforços de se tornar ao mesmo tempo inofensível e útil, atributos que necessariamente vão juntos. As suas atitudes, mesmo em relação a isso, são necessariamente conflitadas, porque todas as atitudes são baseadas no ego ainda. Isso não vai durar. Seja paciente por algum tempo e se lembre de que o resultado é tão certo quanto Deus. Então, mesmo que quando você ouça tudo isso, quando eu ouça tudo isso, a gente se sinta desanimado, frustrado, triste, porque dá uma sensação de que a gente não vai conseguir. Seja paciente por algum tempo e se lembre de que o resultado é tão certo quanto Deus. Sexto parágrafo. Só aqueles que têm um senso de abundância real e duradouro podem ser verdadeiramente caridosos. Isso é óbvio quando considera o que está envolvido. Para o ego, dar qualquer coisa implica que vai ter que ficar sem ela. Quando você associa dar com sacrifício, só dá porque acredita que está de algum modo conseguindo algo melhor. Portanto, pode ficar sem o que está dando. Dar para receber é uma lei do ego, da qual não se pode escapar. Ele sempre avalia a si mesmo em relação aos outros egos. Está, portanto, continuamente preocupado com a crença na escassez que lhe deu origem. Toda percepção dos outros egos como reais é apenas uma tentativa de se convencer de que ele é real. A autoestima, em termos egóticos, não significa nada além de que o ego iludiu a si mesmo a ponto de aceitar a própria realidade e é, portanto, temporariamente menos predatório. Essa autoestima é sempre vulnerável à tensão, um termo que se refere a qualquer coisa percebida como ameaça da existência ao ego. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente vai saber que está no sistema do ego quando a gente, sem querer, a gente está dando quando acha que está conseguindo algo melhor. Inclusive quando a gente dá para se sentir caridoso, porque é a autoestima ali, né? Olha como eu sou bom, olha como eu sou legal. Sou uma pessoa boa. Isso para mim é muito real, né? Porque a autoestima está sempre vulnerável à tensão. E é um termo que se refere a qualquer coisa que a gente percebe como ameaça à existência do ego. Tipo assim,
O ego tem que sempre receber, é sempre relacionado a troca, sempre relacionado a ganho. E só quando a gente tem um senso de abundância real e duradouro que a gente pode ser verdadeiramente caridoso. Fim da leitura de hoje. Vamos para a lição 35 do livro de exercícios do livro Um Curso em Milagres, interpretado por mim, Maria do Sol. Vamos lá, Radiante, mais uma lição linda no 35º dia. Minha mente é parte da mente de Deus. Eu sou muito santo, ou eu sou muito santa. A ideia de hoje não descreve o modo como você vê a si mesmo agora. A gente não se vê santo, né? Descreve, porém, o que a vista te mostrará, que a visão, aliás, te mostrará. É difícil para qualquer pessoa que pense estar nesse mundo acreditar nisso em relação a si mesma. No entanto, é por não acreditar nisso que ela pensa estar nesse mundo. Então, a gente acha que está nesse mundo sofrido, difícil, porque a gente acredita que não é santo. Mas na visão verdadeira, a gente é santo. Acreditará que é parte do lugar onde pensa estar, e é isso que te rodeia com o meio ambiente que quer. E você o quer para proteger a imagem de si mesmo que tem feito. A imagem é parte desse meio ambiente. O que você vê, enquanto acredita que está nele, é visto através dos olhos da imagem. Isso não é visão. As imagens não podem ver nada. A ideia para o dia de hoje representa uma perspectiva bem diferente de você mesmo. Por estabelecer a sua fonte, estabelece a sua identidade. E ela te descreve como realmente tem que ser na verdade. Usaremos uma aplicação um pouco diferente para a ideia de hoje, porque a ênfase hoje está naquele que percebe ao invés de estar no que é percebido. A ênfase está na gente, né? Começa cada um dos 3 períodos de prática de 5 minutos de hoje, repetindo a ideia do dia para você mesmo. E depois, feche os olhos. Investiga a tua mente, buscando os vários tipos de termos descritivos nos quais você se vê. Inclui todos os atributos baseados no ego, que confere a você mesmo, positivos ou negativos, desejáveis ou indesejáveis, grandes ou degradantes. Todos eles são igualmente irreais, porque não olha para você mesmo através dos olhos da santidade. Na parte inicial do período de exame da mente, é provável que você vai enfatizar o que você considera serem os aspectos mais negativos da sua percepção de você mesmo. Perto da última parte do período de exercício, termos descritivos mais enaltecedores podem cruzar a tua mente. Tenta reconhecer que a direção das tuas fantasias a respeito de si mesmo não importam. Ilusões não tomam nenhuma direção na realidade. Elas meramente não são verdadeiras. Uma lista não seletiva e adequada para a aplicação da ideia para o dia de hoje poderia ser a seguinte, ó. Eu me vejo submisso, eu me vejo deprimido, eu me vejo fracassado, eu me vejo ameaçado, eu me vejo impotente, eu me vejo vitorioso, eu me vejo perdedor, eu me vejo caridoso, eu me vejo virtuoso. Então você vai trazendo à luz o olhar de você mesmo, ou seja, para você, ao invés de olhar para o mundo que você vê, agora é para você mesmo. Não pense nesses termos de modo abstrato. Eles te ocorrerão à medida que passarem pela sua mente várias situações, personalidades, pessoas e eventos dos quais você participou. Escolhe qualquer situação específica que te ocorra e identifica os termos descritivos que você sente que são aplicáveis às suas reações àquela situação e usa-os na aplicação da ideia de hoje. Depois de ter citado cada um deles, acrescenta: mas a minha mente é parte da mente de Deus e eu sou muito santo. Então, vamos dar um exemplo aqui, por exemplo, você pode ter ficado bravo em algum momento com alguém e falado alguma coisa fora de si.
Como é que você se percebe? Aquela situação vai vir na sua mente e você vai se perceber, por exemplo, eu me percebo raivosa nessa situação, eu me percebo desequilibrada, eu me percebo não caridosa, eu me percebo involuída nessa situação e por aí vai. Depois de repetir, inclusive para coisas boas, as coisas vão aparecendo, né? Mas a minha mente é a parte da mente de Deus, e eu sou muito santo. Durante os períodos mais longos de exercício, provavelmente haverá intervalos em que nada específico vai ocorrer na sua mente. Não se tensione para achar coisas específicas para preencher o intervalo, mas apenas relaxe e repete a ideia de hoje. Minha mente é parte da mente de Deus, eu sou muito santo. Lentamente, até que algo te ocorra. Mesmo que nada te ocorra, embora nada do que te ocorra deve ser omitido dos exercícios, não deve ser desencavado com esforço. Não deve usar nem força, nem discriminação. Durante o dia, tanto quanto possível, escolhe um atributo ou atributos específicos que você confere a você mesmo naquele momento e aplica a eles a ideia de hoje, acrescentando-a a cada um na forma de cada símbolo. Se nada em particular te ocorrer, meramente repete a ideia para você mesmo de olhos fechados. Fim da leitura do exercício de hoje.